Que a graça e a bênção divina acompanhem o dia de todos que nos ouvem. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Bom, imaginem entrar numa sala, observar um pequeno e simples pedaço de pão sobre uma mesa e receber a seguinte afirmação: aquilo que está ali não é uma representação, não é uma metáfora. É literal. Sim, literal e fisicamente a carne de um homem que morreu há mais de 2000 anos. Soa como algo saído de um livro de fantasia, né? Totalmente. Mas olha, por séculos, guerras reais foram travadas por causa disso. Reinos inteiros foram divididos e pessoas foram literalmente queimadas na fogueira só por debater essa ideia. É um peso histórico gigantesco. Sem dúvida. Então, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje nós temos em mãos uma obra absolutamente monumental. Nós vamos explorar as páginas do clássico livro Teologia Sistemática, Que foi escrito pelo autor Lois Berkhof. É um divisor de águas na literatura cristã. um texto super denso, rico e que moldou a cabeça de muita gente sobre vários temas. Mas hoje a gente vai isolar um pedaço específico, né? Isso. A nossa missão para a análise de hoje é bem focada, mas olha, tem implicações imensas. Nós vamos nos debruçar sobre o capítulo da Ceia do Senhor. Que é um tema que o pessoal acha que já domina. Pois é, mas o objetivo aqui não é olhar para a ceia como aquele rito religioso comum, sabe? Aquele que as pessoas repetem mecanicamente aos domingos por puro hábito. Aham. A ideia é desvendar as engrenagens disso. As raízes lá no Antigo Testamento, a mecânica das batalhas teológicas e decodificar como a graça divina supostamente opera no momento exato em que o pão e o vinho são engolidos. É uma jornada em tanto. E, lendo Berkhof, fica muito claro que não dá para começar essa investigação simplesmente abrindo o Novo Testamento, né? De jeito nenhum. A lógica não se sustenta. A gente tem que voltar radicalmente no tempo. Voltar lá para o antigo Israel e entender um conceito fundamental, que é a refeição sacrificial. Como que um sacrifício se misturava com o jantar naquela época. Esse é o ponto de partida perfeito. Porque no antigo Israel, os sacrifícios no templo não eram só sobre derramar sangue frio para aplacar a ira de Deus. Tinha uma parte bem comunitária. Exato. Envolvia uma refeição literal. O Berkhof destaca uma categoria chamada de ofertas pacíficas. Funcionava assim: a gordura do animal, que era a parte mais nobre na época, ia para o altar. Queimada exclusiva para Deus, certo? Isso. Aí, algumas partes específicas, tipo o peito e a coxa, eram separadas para o sustento dos sacerdotes. Certo. E o resto da carne? Virava um grande banquete, uma refeição super alegre para quem estava oferecendo sacrifício e para os amigos dessa pessoa. Pera um pouco, então na prática o que acontecia era tipo um churrasco cerimonial, onde Deus era um dos convidados? É bem por aí. A ideia de um churrasco cerimonial captura perfeitamente essa comunhão. E qual era a lógica simbólica disso? A lógica era que, por causa daquele sangue derramado, o ofertante agora tinha paz total com Deus. Era como se o próprio Deus estivesse recebendo aquelas pessoas como hóspedes de honra. Nossa, sentando à mesa com eles. Exatamente. Uma intimidade absurda. E é por causa desse peso todo que a lei proibia estritamente que um israelita participasse das refeições sacrificiais dos gentios, dos povos vizinhos. Porque sentar à mesa com eles e comer da carne oferecida a um deus pagão não era só matar a fome. De forma alguma. Significava assinar embaixo daquela adoração, né? Era declarar lealdade a outros deuses. Precisamente, a mesa definia a sua lealdade espiritual. E toda essa bagagem vai desaguar na Páscoa judaica, que é a mais famosa dessas refeições. Que era super rígida. Sim, a Páscoa era um sacrifício de expiação com regras muito estritas. Tinha a morte literal do cordeiro, o sangue sendo manipulado para lembrar a proteção no Egito. Uhum. Mas logo depois do sangue, passava por uma refeição doméstica controlada. O cordeiro assado, com pães asmos, sem fermento e ervas amargas. Tudo para amarrar a memória física ao sofrimento da escravidão. Ok, vamos desempacotar isso. Porque é aí, no meio dessa refeição super pesada de história nacionalista judaica, que Jesus entra em cena. É um momento de virada. Sim,
Ele não inventa um evento do nada. Ele usa o próprio cenário tenso da Páscoa para instituir a ceia. Eu fiquei impressionada com a genialidade subversiva disso. É como se alguém pegasse uma relíquia de família antiquíssima, que tem um sabor muito forte e exclusivo de um único povo, e reaproveitasse essa relíquia para inaugurar uma era global. Uma analogia perfeita. Ele tira o cordeiro da mesa, o elemento sangrento sai, e ele usa coisas universais, tipo o pão e o vinho. Fazendo isso, é como se a bênção pudesse ser estendida para o mundo todo, sem fronteiras. Não precisava mais estar em Jerusalém matando um animal. É uma transição estruturalmente poderosa. A universalidade do pão e do vinho substitui o particularismo do cordeiro. O Berhoff diz que foi uma transição muito natural. Mas com consequências cósmicas, né? Com certeza. O memorial de liberdade política vira um memorial de libertação espiritual. E o cordeiro literal desaparece da mesa porque o verdadeiro cordeiro estava ali, prestes a ser sacrificado. O sacrifício definitivo, que é zerar o sistema. Mas aí a gente esbarra num paradoxo enorme. Se foi uma transição tão natural e simples, com pão e vinho, como é que isso virou semente de divisão, controvérsia e derramamento de sangue na história da igreja? As coisas começaram a sair dos trilhos bem devagar. Uma evolução imperceptível no início. O que deu errado, então? Nos primeiros séculos, a igreja primitiva celebrava a ceia junto com as agapai, que eram as festas do amor. Eram grandes banquetes comunitários, né? Isso, todo mundo trazia comida para compartilhar. Mas a natureza humana é falha. Começou a rolar uns abusos terríveis, como o apóstolo Paulo relata lá em Coríntios. A desigualdade chocante, os ricos comendo muito e se embriagando, enquanto os pobres, que chegavam tarde do trabalho, passavam fome. Exato. Para organizar essa bagunça, a liderança separou o sacramento da refeição comunitária. Até aí, parece uma decisão puramente administrativa e razoável. Parece. Mas foi aí que uma mudança sutil de vocabulário criou raízes perigosas. As doações de pão e vinho do povo começaram a ser chamadas de oblações. E a oração do líder, que era só um agradecimento, virou uma oração de consagração. Nossa, e aí a gratidão virou um sacrifício. Sim. A ideia de gratidão humana foi substituída pela ideia de que um sacrifício literal e novo estava sendo oferecido por um sacerdote no altar. Uma bola de neve linguística que causou um terremoto teológico. Porque isso pavimenta a estrada direto para a Idade Média. O Berkhoff mostra como isso foi oficializado no Concílio de Latrão e depois em Trento. É a famosa transubstanciação. A doutrina que dividiu a cristandade. Mas em termos filosóficos, como eles explicavam a presença de Jesus no pão? Eles tomaram emprestada a filosofia de Aristóteles. A ideia é que no milissegundo em que o padre fala as palavras da consagração, a substância interna, a essência do pão e do vinho, é aniquilada e substituída pela carne e sangue físicos de Cristo. Mas a aparência continua de pão. Isso que eles chamam de acidentes. O gosto, a textura, o cheiro ficam intactos. Mas a realidade invisível agora é Deus encarnado de forma física ali. E foi isso que justificou a adoração da hóstia. Eu tenho que interromper aqui porque, lendo os apontamentos do Berkhoff, eu fiquei chocada como isso bate de frente com a razão humana mais básica. É um teste de lógica, né? Sim, a gente é convidado a acreditar que algo tem gosto de pão, faz migalha na mesa, sofre digestão no estômago como pão comum, mas que, na sua essência profunda e invisível, é carne humana física. Exige separar a natureza de um objeto de todas as suas características materiais. É uma tensão cognitiva forte demais. E, claro, a barragem se rompeu na Reforma Protestante, né? Com certeza. Todos os grandes reformadores olharam para isso e disseram, não. O problema é que eles começaram a brigar entre si sobre qual era o mecanismo correto. Lutero, por exemplo, veio com a consubstanciação. Isso. Para resumir, ele dizia que Cristo está em, com e sob os elementos. O trigo continua lá, mas o corpo físico e glorificado desce e se faz presente. Ele usava a analogia do ferro no fogo. O ferro continua sendo ferro, mas o calor preenche ele todo. Mas espera, pausa aí. Como assim o corpo físico desce em cada pedaço de pão? Se Jesus subiu aos céus com um corpo humano,
como esse corpo físico pode estar em milhares de mesas ao redor do mundo, simultaneamente todos os domingos. Pois é. Isso quebra a regra mais básica de ter um corpo material. E foi essa falha que os outros reformadores apontaram na hora. Para fazer a conta fechar, Lutero foi obrigado a defender a ubiquidade, ou seja, a onipresença do corpo humano de Jesus. E o resultado prático disso é assustador, né? Muito. Lutero dizia que, por causa dessa presença material, até pessoas cruéis e descrentes mastigam fisicamente a carne de Jesus. Só que fazem isso para sua própria condenação. E aí entra o Zwinglio, o reformador suíço, indo na contramão total. O Zwinglio foi o pêndulo para o outro extremo. Ele queria arrancar qualquer misticismo. Para ele, a ceia era pura comemoração, um memorial histórico e um juramento militar. A presença de Cristo era só espiritual e mental. O foco era totalmente no que o homem estava fazendo e lembrando. Mas isso soa tão árido. Se é só um exercício de memória humana, esvazia-se a ação de Deus. E é no meio desse fogo cruzado que o Calvino aparece com a via intermediária. E o Berkhof defende que essa é a mais fiel às escrituras. Calvino concordava com Zwinglio num ponto. O corpo físico de Cristo está no céu e não é mastigado. Ponto final. Mas ele concordava com Lutero que há uma presença real e vivificante acontecendo ali. Para explicar a mente do Calvino, eu criei uma analogia com o Sol. Pensa no Sol. O globo solar está milhões de quilômetros distante no espaço. A gente não toca nele. Verdade. Mas a energia, a luz e o calor dele atravessam a distância pela nossa atmosfera e estão real e verdadeiramente presentes aqui, afetando a nossa biologia. Na visão de Calvino, a mecânica é parecida. O corpo de Cristo está fisicamente longe, no céu, mas o Espírito Santo atua como essa atmosfera. Ele mediu uma influência real do corpo de Cristo para a alma de quem está participando. O que é fascinante aqui é o imenso peso filosófico dessa distinção calvinista. No fundo, a preocupação das igrejas reformadas não era brigar sobre onde o corpo de Jesus estava estacionado. O foco era garantir que o sacramento não virasse um culto à performance humana. A ceia é primariamente uma dádiva, um presente de Deus para nutrir a fé fraca do ser humano. Aqui é onde fica realmente interessante, porque saindo das brigas históricas e olhando para os símbolos em si, o que o Berkhof nos ensina? Ele começa desvendando os próprios nomes da ceia. Os sacramentos funcionam como um sinal e como um selo. Vamos separar isso metodologicamente. O que o pão e o vinho sinalizam e o que eles selam? Bom, o sinal tem função didática. É um sermão visível. O pão partido e o vinho derramado sinalizam a morte violenta de Cristo. E comer e beber sinaliza que sem nutrição espiritual a alma seca, igual o corpo sem comida. E o selo? O selo é jurídico. Sabe o selo de cera com o anel do rei num documento antigo? Ele garantia a autenticidade e a posse do que estava escrito. A ceia atua assim. Ela garante pessoalmente ao participante que o amor de Cristo pertence a ele. É Deus dando uma garantia física para a pessoa segurar. Só que o Berkhof traz uma reflexão brutal sobre isso. A gente acha que é só Deus atestando algo, de cima para baixo, mas é um selo recíproco. Exato, não é passivo. Quando a pessoa pega o cálice, ela está fazendo um juramento público inquebrável, mesmo sem usar palavras. É o soldado jurando a bandeira. Um tratado bilateral silencioso assinado sobre a mesa. Um engajamento total. Mas aí entra a grande pergunta. Como essa graça se torna eficaz no coração? Roma ensina o ex opere operato, né? Isso. Basicamente, a mera execução mecânica do rito pelo sacerdote infunde a graça, porque ela está contida nos elementos físicos. Mas a visão protestante diz que não é assim. Para eles, o sacramento não origina a graça sozinho. Depende da presença da fé na pessoa. Eu gosto de usar a analogia do rádio contra o antibiótico. O sacramento não é um antibiótico injetável que faz efeito mesmo se você estiver em coma. Não é automático. É mais como uma transmissão de rádio AM/FM. O sinal de Deus com as promessas de perdão tá lá, objetivo e real, cortando o ar da sala. Mas se o aparelho receptor da pessoa, que é a fé ativa dela, estiver desligado, não vai sair som. As ondas passam, o pão entra no estômago, mas não rola música na alma. Essa imagem traduz muito bem o Berkhof. O sacramento não é mágica, ele não cria a fé do zero.
Ele alimenta a fé que já existe. Sem fé no momento de mastigar, é só ingestão de carboidratos, zero nutrição espiritual. E isso puxa a questão pastoral mais difícil de todas. Se exige um receptor ligado, se é um tratado bilateral, quem pode sentar à mesa? As portas estão abertas para qualquer um que entrar na igreja? Baseado no catecismo de Heidelberg, a resposta é um sonoro não. A mesa não é um buffet livre. Ela foi preparada para pecadores arrependidos, pessoas que confiam no sacrifício de Jesus e desejam mudar de vida. O que exige que a liderança mantenha algumas pessoas longe da mesa. Por exemplo, as crianças. Isso choca muita gente. É que tem uma descontinuidade com a Páscoa do Antigo Testamento, onde toda a família comia. A ceia tem regras de engajamento do apóstolo Paulo. Exige a capacidade cognitiva de examinar a si mesmo e discernir o corpo. Uma criança pequena não tem maturidade cerebral para essa autoanálise ou para assinar um tratado existencial. Faz todo sentido. E também ficam de fora os descrentes e os crentes hipócritas que vivem em pecado não arrependido, né? Paulo fala que comer sem fé traz juízo sobre si mesmo. E a igreja tem que exigir profissão de fé, para proteger a sacralidade da mesa. Seria o auge da hipocrisia celebrar a paz com Deus enquanto a pessoa tenta destruir um irmão da congregação. Mas aí, se conectarmos isso ao quadro geral da missão da igreja, o equilíbrio é delicadíssimo. A mesa é sagrada, mas também um hospital de campanha. Exatamente. A mesa não é uma vitrine para exibir cristãos perfeitos e imaculados. E um dos pontos mais lindos que o Berkhof traz é que a falta de plena certeza da salvação, aquelas dúvidas torturantes que assolam a mente da pessoa à noite, não são motivo para se afastar da mesa. O que é um alívio imenso. Tem uma diferença astronômica entre estar agarrado num pecado sem querer soltar e estar com a fé vacilante. Se o paciente sente que a fé está enfraquecida, ele é exatamente o alvo primário da refeição. A ceia serve como vitamina para reacender a fé que está apagando. Ficar longe porque a fé está fraca seria como alguém morrendo de fome se recusando a comer até se sentir mais gordo. A lógica se inverte. Que visão reconfortante! A mesa fornece a medicina para os seus fracassos. E isso me leva a uma reflexão incrível que eu tive lendo essa obra. A gente vive num mundo tão obcecado pelo abstrato. A fé às vezes vira só um exercício mental etéreo. Fica muito solta no ar, né? Sim, mas o Berkhof nos mostra que Deus conhecia a estrutura frágil do nosso cérebro. Ao instituir a ceia, Deus deu pra gente algo com peso atômico, textura e sabor. Algo material para mastigar e engolir. É como se ele dissesse que as realidades cósmicas não estão flutuando no vazio, elas estão ancoradas na fisicalidade bruta de um corpo real que foi quebrado na poeira da Palestina. A nossa fé é amarrada à realidade toda vez que o trigo e a uva tocam a língua. É uma âncora material profunda por uma esperança invisível. Uma reflexão perfeita para fechar essa nossa investigação de hoje. Obrigada! E olha, nós reviramos séculos de história e teologia hoje. Para nossa audiência que se sentiu provocada por essa riqueza, eu tenho um aviso importantíssimo. É um aviso muito bom. Teremos um novo episódio sobre esse mesmíssimo livro, A Teologia Sistemática de Louis Berkhof, muito em breve. Vai ser excelente. A obra é um poço inesgotável e tem muitos alicerces para a gente desempacotar juntos num próximo encontro. O privilégio é todo nosso. Obrigada a cada pessoa que separou seu tempo para mergulhar nessas águas profundas com a gente. Nós nos vemos na próxima exploração e, como é de costume, Deus abençoe todos os ouvintes.